Oi, gente. Mais uma vez solicito que vocês se inscrevam no canal, é muito importante a inscrição de vocês e que também não esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade à teoria do valor de David Ricardo que iniciamos no vídeo passado, né? E nós dizíamos no vídeo passado que a teoria do valor está no capítulo 1, né, e é composta de 7 sessões. Na primeira sessão, na sessão 1, o David Ricardo já anuncia uma crítica direta a Adam Smith, quando ele diz o seguinte, vamos ler o título, repetir, nós já lemos no vídeo passado, mas não custa nada repetir agora, para a gente continuar a acompanhar o raciocínio do David Ricardo. Então ele diz, o valor de uma mercadoria ou a quantidade de qualquer outra pela qual pode ser trocada depende da quantidade relativa de trabalho necessário para a sua produção e não da maior ou menor remuneração que é paga pelo trabalho, né? Com isso, ele está dizendo muito claramente, né, que o Adam Smith cometeu um erro, né? Aliás, Adam Smith cometeu 2 erros na visão do David Ricardo, que a gente pode inferir daqui, né? O primeiro erro é justamente, né, ter ferido o princípio da coerência lógica, né? Porque Adam Smith utiliza 2 conceitos de valor, né? Eu não posso dizer, por exemplo, que Deus é bom e Deus é mau, né? Se eu uso 2 predicados opostos, distintos, para qualificar o sujeito Deus, eu estou entrando em contradição, porque alguém pode me perguntar, afinal de contas, Deus é bom ou é ruim? Então a mesma coisa aqui, né, é Adam Smith, que usou o conceito de valor como trabalho contido, mas depois, para explicar a origem da mais-valia, ele criou um outro conceito de valor e passou a considerar o valor como a capacidade que tem uma mercadoria de comandar trabalho alheio, onde essa mercadoria seria o salário, né? O David Ricardo, portanto, né, de saída, ele elimina esse segundo conceito do Adam Smith, o conceito de que o valor é determinado pela capacidade que uma mercadoria tem de comandar trabalho alheio. Elimina este conceito e resolve, portanto, de saída, a contradição do Adam Smith. Por outro lado, né, ao fazer isso, David Ricardo, né, termina por obliterar, vamos dizer assim, termina por sacrificar, né, a origem da mais-valia. Por quê? Porque para ele, como nos diz Marx em Teorias da Mais-Valias, no volume 2, né, para Marx, Ricardo pressupõe que o tempo de trabalho contido nos meios de subsistência cotidiano é igual ao tempo de trabalho diário que o trabalhador tem de trabalhar para reproduzir o valor desses meios. Ou seja, a jornada inteira de trabalho, o trabalhador trabalha apenas para produzir o valor dos meios de subsistência que são necessários para a reprodução da força de trabalho. Ou seja, na jornada de trabalho, né, toda ela é ocupada, né, toda ela é vista como, por David Ricardo, como aquele tempo que o trabalhador trabalha para determinar o valor do seu salário, né? E isso está muito claro, basta que vocês leiam, se vocês não querem fazer uso da explicação
autoridade, da figura da autoridade, né? No caso Marx, né? Vocês podem ler o capítulo 5, que está muito claro lá, que a jornada de trabalho, na jornada de trabalho, essa jornada não é dividida, como é em Marx, em duas partes. Uma parte na qual se poderia dizer o tempo que o trabalhador leva para produzir o valor correspondente a seus meios de subsistência, e a outra parte que ele trabalha de graça, né, para o capitalista, na medida em que essa parte da jornada de trabalho é dedicada à criação da mais-valia ou o lucro do capitalista. Pois bem, o David Ricardo, ao eliminar o conceito de valor como trabalho comandado, porque aí para ele esse conceito é problemático, porque no fundo o Adam Smith está se referindo ao trabalho, não à quantidade de trabalho, mas o valor do trabalho. Então seria o valor do trabalho determinando o valor das outras coisas. Então você jogaria, como David Ricardo, como Adam Smith o fez, ele joga com isso a teoria do valor num ciclo vicioso, uma vez que o valor não pode ser determinado pelo o valor. Seria, né, portanto, né, um raciocínio, né, equivocado, né, um raciocínio, como é que a gente poderia dizer, né, um ciclo vicioso, né, valor determinando valor. Então, David Ricardo não só eliminou a contradição, mas também eliminou, né, a possibilidade de se cair na definição do valor num ciclo vicioso. Muito bem. Isso, o David Ricardo, quando elimina o conceito, um desses conceitos de valor, ele é muito claro quando ele diz, por exemplo, que Adam Smith, diz ele na página 44, no finalzinho da página 44, início da página 45, eu estou trabalhando com o livro, né, da Nova Cultural, ano 1985, Princípios de Economia Política e Tributação, de David Ricardo. Então, na página 44, David Ricardo, criticando Adam Smith, diz o seguinte: veja como bate diretamente com a leitura que nós fizemos do título da seção 1. Nós ainda estamos na seção 1, né? Não resta dúvida, mas apenas vamos reforçar aqui, né, a ideia, né, o argumento do David Ricardo de que Adam Smith cometeu um erro tremendo, que foi desrespeitar o princípio da coerência ao criar dois conceitos de valor e ter jogado a teoria do valor num ciclo vicioso. Ele diz: Adam Smith, que definiu com tanta exatidão a fonte original do valor de troca e que coerentemente teve que sustentar que todas as coisas se tornam mais ou menos valiosas na proporção do trabalho empregado para produzi-las, estabeleceu também uma outra medida padrão de valor, e se refere a coisas que são mais ou menos valiosas, segundo sejam trocadas por maior ou menor quantidade dessa medida padrão. Como medida padrão, Adam Smith, diz Ricardo, se refere algumas vezes ao trigo, outras ao trabalho, não à quantidade de trabalho empregada na produção de cada objeto, mas se refere à quantidade que este pode comprar no mercado do trabalho, no caso aqui seria o valor do trabalho, né, determinando o valor de outras mercadorias, né, de outras mercadorias. Então você jogou, portanto, a teoria do valor no ciclo vicioso, né? Mas uma coisa extremamente interessante nisso é o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui, deixa eu ver. Quando David Ricardo
elimina o conceito de valor como capacidade que tem um trabalho de comandar trabalho alheio, né? Quando ele elimina este conceito, né? Embora ele tenha sacrificado a origem da mais-valia, mas, por outro lado, né, há aí um grande mérito que é de David Ricardo, que é reconhecido pelo próprio Marx em Salários, Preços e Lucros, Abril Cultural 82, página 152, quando Marx diz o seguinte: o grande mérito de Ricardo foi o de haver destruído até os fundamentos, com a sua obra sobre os princípios da economia política, que foi publicada em 1817, seu grande mérito foi o velho erro, tão divulgado e gasto, que os salários de que os salários determinam os preços. Isso é uma falácia, diz Marx. Ora, é muito interessante esse ponto aí, dizer que salários determina preço, né? Então, foi um grande, embora tenha sacrificado a origem da mais-valia, David Ricardo acabou de vez, né, com a falácia de que o salário determina os preços das mercadorias. Ora, se salário determina o preço das mercadorias, toda vez que o salário se eleva, os preços subirão, né? E com isso a alteração de valor dos salários passam a ser a causa da elevação de preço e, portanto, da inflação. E nós já estamos acostumados com essa ideia, né? Com os efeitos, com as consequências políticas dessa ideia de que salário determina os preços. Tanto é verdade que toda a vida que os economistas, de um modo geral, principalmente os economistas neoclássicos, os monetaristas, né, defendem a ideia de que uma subida de salário, né, tem efeitos inflacionários. Então, a primeira medida que se toma, nós já estamos acostumados com isso, é o congelamento dos salários, ou então corrigir os salários abaixo do nível de inflação. Pois bem, Ricardo, em 1817, com seus princípios de economia política, já rechaçou a ideia, jogou por terra a ideia falaciosa, como diz Marx, de que os salários determinam o preço das mercadorias, embora com isso tenha sacrificado a origem da mais-valia, né? Muito bem. Vejamos que nós temos mais aqui. Ricardo, em seguida, na nota 8 da página 49, nota 8 da página 49, né, nota de pé de página, Ricardo diz o seguinte: embora Adam Smith reconheça o princípio de que a proporção entre as quantidades de trabalho necessárias para adquirir os objetos diferentes sejam a única circunstância que pode proporcionar uma regra para a nossa troca de um por outro, embora tenha reconhecido isso, o Adam Smith, disse Ricardo, né? Ele, porém, diz Adam Smith, limitou este princípio àquele rude e primitivo estado da sociedade que antecede a acumulação de capital, como a apropriação da terra. Ou seja, aqui o que o David Ricardo está dizendo é o seguinte, que o Adam Smith não levou em conta, né, na determinação do valor das mercadorias, não levou em conta o valor contido em máquinas, equipamentos, instalações e edificações, para que o trabalhador pudesse produzir algum objeto, né? É como se para Adam Smith, né, o trabalhador produzisse, o trabalho fosse a única fonte, o único elemento dentro do processo de trabalho posto em funcionamento.
sem uso de máquinas, equipamentos, instalações, né? Ou seja, David Ricardo vai dizer que é preciso levar em conta, né, a quantidade de trabalho ou o valor contido nos meios de produção, máquinas, equipamentos, instalações e edificações, na determinação do valor das mercadorias, coisa que o Adam Smith, segundo ele, não fez, embora, né, ao longo do livro da Riqueza das Nações, nos seus 2 volumes, o Adam Smith se refira ao trabalho, ao capital fixo, ao capital circulante e assim por diante. Mas aqui, na exposição da teoria do valor, o valor dos meios de produção, máquinas, equipamentos, instalações, vamos repetir novamente, o valor desses bens, para Adam Smith, não entra na equação de determinação do valor. Então, David Ricardo, na seção 3, eu vou ler aqui apenas o título dessa seção, aonde ele acusa o Adam Smith de ter utilizado apenas o trabalho direto, o trabalho vivo, o trabalho do trabalhador. Ele diz o seguinte: não só o trabalho aplicado às mercadorias afeta o seu valor, não só o trabalho do trabalhador, que está suando ali trabalhando, mas também o trabalho gasto em implementos, ferramentas e edifícios que contribuem para a sua execução. Então, tem que se levar em conta tanto o trabalho presente, imediato, como o trabalho passado, né, que está contido nas máquinas, equipamentos e edificações. Ao elaborar a sua teoria do valor, né, o Adam Smith deixa de fora essa parcela, né, essa que contribui para a formação do valor das mercadorias. E aí o David Ricardo vai dizer o seguinte, né, já que Adam Smith não levou em conta, né, o valor contido nos meios de produção, eu vou ter que levar isso em conta, eu vou ter que demonstrar de que forma os meios de produção entram na composição, na formação do valor, e ao mesmo tempo demonstrar que isso não altera o princípio segundo o qual o valor é determinado pela quantidade de trabalho, né? Ou seja, como diz o próprio Ricardo na nota que eu fiz referência agora há pouco, a nota 8 da página 45, da página 49, onde ele diz: é importante determinar em que medida os efeitos reconhecidamente produzidos sobre o valor de troca das mercadorias pela quantidade comparativa de trabalho empregado na sua produção, em que medida este princípio, né, ou esses meios, são modificados ou alterados pela acumulação de capital e o pagamento da renda da terra. Numa linguagem mais simples, né, mais direta, mais objetiva, o que o Ricardo está dizendo aqui eu vou ter que demonstrar, né, se a participação de máquinas, equipamentos, instalações, se o trabalho passado, né, que ele está chamando aqui de acumulação de capital, né, é o capital acumulado, né, e a existência da renda da terra, se esses dois componentes que entram na equação de formação do valor, se esses dois componentes, né, alteram o princípio segundo o qual o valor é determinado único e exclusivamente pela quantidade de trabalho. E eu vou logo adiantar para vocês, né? Ricardo não vai conseguir sustentar do começo ao fim o princípio de que o valor é determinado exclusivamente pela quantidade de trabalho. Quando ele vai levar em consideração os efeitos da acumulação de capital na determinação do valor, esse princípio de que o valor é determinado pela quantidade de trabalho vai sofrer algumas alterações. Alterações em que, né,
entram outras variáveis na determinação do valor que não apenas a quantidade de trabalho incorporada à sua produção. Mas aqui eu queria deixar claro que David Ricardo, nesse segundo vídeo, David Ricardo foi extremamente bem sucedido no sentido de que eliminou a contradição da teoria do valor, como ela se encontrava na Riqueza das Nações do Adam Smith, e evitou a teoria do valor cair no ciclo vicioso. Ou seja, o rigor lógico, a cientificidade desse rigor lógico, levou Ricardo a eliminar um desses conceitos, e o conceito que ele eliminou para corrigir aquela contradição, para abolir aquela contradição, é justamente o conceito que foi utilizado que o Adam Smith utilizou para explicar a origem da mais-valia. Então, se a teoria do valor ganha rigor lógico e científico nas mãos de David Ricardo, isso se faz às custas do sacrifício da mais-valia. Ou seja, David Ricardo não tem como explicar a origem da mais-valia, porque ele eliminou justamente aquele conceito que poderia explicar a origem da mais-valia em Adam Smith. Mas, entre mérito e deméritos, tanto Adam Smith como David Ricardo contribuíram e muito para a construção da economia política, embora com suas debilidades e contradições teóricas que não serão eliminadas. Nós já estamos com 21 minutos, mas seria bom que a gente fizesse uma comparação rápida ainda sobre esse ponto entre Adam Smith e David Ricardo. Quais foram os méritos e deméritos de ambos, desses dois grandes monstros da economia política. Marx, em Teorias da Mais-Valia, no segundo volume, diz o seguinte, na página 66, diz: é grande mérito, diz Marx, é grande mérito de Adam Smith ter intuído, precisamente nos capítulos dos livros, nos capítulos do livro, do seu livro, nos capítulos 6, 7 e 8, nos quais ele passa da troca simples de mercadoria e da sua lei do valor para a troca entre capital e trabalho. Troca simples de valor é a troca que se faz de acordo com o princípio da equivalência. É seu mérito ter intuído que nesse ponto, quando ele sai do rude e primitivo estágio da natureza e vai ver agora, na realidade, onde há acumulação de capital e apropriação privada da terra, ele vai ver que aquela teoria do valor, segundo a qual a troca era a troca de equivalente, o conceito de valor era valor como trabalho contido, isso vai sofrer uma grande alteração. Diz Marx, aqui, nessa passagem, a lei do valor é de fato abolida em seu resultado, que se troca mais trabalho contra menos trabalho. Se estou trocando mais trabalho por menos trabalho, eu estou ferindo o princípio de não contradição. E é grande mérito ter salientado que, com a acumulação do capital e a propriedade fundiária, verifica-se aparentemente uma nova mudança, uma inversão da lei do valor em seu oposto. A lei do valor que diz que o valor, os valores devem ser permutados segundo o princípio da equivalência. Agora a troca se faz a partir do princípio de não equivalência, de não equivalentes. Se troca mais trabalho por menos trabalho. Assim como sua força teórica está em ter intuído e sublinhado essa contradição,
Do mesmo modo, sua debilidade teórica está no fato de que isso o levou a engano no que se refere à lei geral, inclusive no que tange a troca simples, quando se fala troca simples de mercadoria, a lei das mercadorias. É a lei que diz que a troca tem que obedecer o princípio da equivalência. Está em não ter compreendido como essa contradição surge, né? O trabalhador trabalha uma parte da jornada de trabalho do trabalhador é dedicada à produção do excedente que é apropriado sem troca de equivalente pelo capitalista, né? Essa contradição surge do fato de que a própria capacidade de trabalho se torna mercadoria e que o valor de uso dessa mercadoria, força de trabalho, nada tem a ver com o seu valor de troca. Consiste precisamente na energia que cria o valor de troca, o valor de uso da mercadoria. A superioridade de Ricardo sobre Adam Smith, continua Marx, está em não ter se deixado enganar por essas contradições aparentes, mas reais quanto ao resultado. A sua inferioridade com relação a Smith está em não ter nem sequer que aqui se coloca um problema. E por isso o desenvolvimento específico da lei do valor sofre com a formação do capital, não o surpreende e não o preocupa nem por um instante. Então, o mérito de Adam Smith foi justamente ter mostrado a origem da mais-valia, mas aí abre-se uma contradição, né? Tanto porque se usa dois conceitos, como também a contradição percebida por Adam Smith é o seguinte: a troca entre capital e trabalho é uma troca de não equivalentes. E o Ricardo percebeu isso muito bem, né? O seu mérito foi justamente, né, o de ter, né, ver como é que o Marx diz. A superioridade de Ricardo sobre Smith está em não se deixar enganar por essas contradições. Mas ao não deixar se enganar por essas contradições, né, o David Ricardo acaba por, né, sacrificar a explicação, né, ou a determinação da mais-valia. Portanto, há mérito e demérito entre esses dois grandes pensadores da economia. Política. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Marx. E eu costumo dizer, Marx não seria Marx se não tivesse se escanchado, né, nos ombros desses dois grandes monstros da economia política. Mas depois, com mais devagar, a gente vai ver aonde está esse demérito, esse mérito e demérito do David Ricardo. Vamos deixar isso, portanto, para o próximo vídeo e até lá então. Obrigado.